Nós vamos, a partir de hoje, dar início a nova série de mensagens. A série que nós vamos estar a partir de hoje se chama A Igreja dos Sonhos de Deus. Eu gostaria que vocês perguntassem a si mesmo como seria a igreja dos seus sonhos. Se você fosse escrever a respeito ou falar a respeito, como seria a igreja dos seus sonhos? Eu gostaria de, junto com essa reflexão de como seria a igreja dos seus sonhos, queria que você desse uma analisada se a igreja dos seus sonhos também é a mesma igreja dos sonhos de Deus. Nós temos hoje algumas tendências na igreja moderna. Gostaria de mencionar 3 tendências hoje muito comuns nas igrejas modernas. Vou chamar de igrejas modernas, entre aspas. Há uma tendência hoje de termos uma igreja cada vez mais empolgada, com entretenimentos, festinhas, comida. Mas quando se fala de reunir para oração, para falar com Deus, tem sido cada dia mais difícil. Uma igreja que às vezes para participar de um culto, às vezes precisa ter comida aqui dentro. Hoje nós temos uma tendência das pessoas confundirem até aqui dentro com um restaurante. Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas perderam a noção de onde estão. Há cultos em que você sai no final e você vai ver embalagens de comida, frascos de suco. Eu fico me perguntando, qual é o conceito, qual é a noção que essas pessoas têm da casa de oração de Deus, do templo sagrado de Deus? Eu creio que a igreja do sonho de Deus é uma igreja que ela tem uma forte ênfase na oração. Uma segunda característica da igreja moderna hoje é que ela é uma igreja que ela prioriza muito as músicas, encenações, peças. E essas coisas têm seu lugar. A música é uma bênção. Algumas encenações também são. Mas existem situações em que, se você deixar algumas programações chamadas de especiais, eles têm tempo para tudo, menos tempo para ouvir com atenção a palavra de Deus. Às vezes, quando a Bíblia é aberta, o povo já está cansado e já quer ir embora. Acredito que a igreja do sonho de Deus é uma igreja que prioriza o estudo da palavra, a Bíblia Sagrada. Uma terceira característica hoje da igreja moderna era uma igreja que ela é cheia de muitos eventos. Eventos, reuniões, ensaios, mais eventos, reuniões e ensaios. Quando você pensa que terminou, ela começa de novo. Eventos, ensaios e reuniões. A tal ponto que os irmãos parecem se cansarem de tantas reuniões, eventos e ensaios, que não tem mais disposição para fazer a obra da pregação do Evangelho. Estão tão ocupados com tantas ocupações que às vezes não estão fazendo o que é essencial. Acredito que a igreja do sonho de Deus é uma igreja que ela prioriza a pregação do Evangelho. Ela entende que salvar o aflito, buscar o afastado, fortalecer o fraco, essa é a razão primordial da igreja. Agora eu volto a te perguntar, como é a igreja dos seus sonhos? Eu acredito e espero que a igreja dos seus sonhos também seja a igreja dos sonhos de Deus. Gostaria de hoje falar da primeira marca que eu acredito de uma igreja do sonho de Deus. É uma igreja de oração. Quero falar um pouco nessa noite sobre a bênção da oração na nossa vida, em especial na vida da igreja. O texto bíblico está em Atos, o capítulo 12, versículos de 1 a 12. Atos 12, então, versículo 1 em diante, diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma,
para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele ainda a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Essa história, ou parte da história que lemos a respeito do livramento de Pedro, eu acho um momento muito especial da história da vida de Pedro. Nesse versículo 4, que você está me acompanhando aí no slide, na tela, apresenta o seguinte: que Pedro foi lançado na prisão. O que me chama a atenção é o fato de que, para vigiar um humilde pescador, ali haviam 4 escoltas com 4 soldados, cada uma, para vigiar um homem preso com algemas, com cadeias. Por que tanta preocupação? É porque ali naquela prisão, naquela cela, as pessoas mais poderosas não eram aqueles soldados. A pessoa mais poderosa naquela prisão era Pedro. Quando você e eu estamos ao lado de Jesus, nós somos as pessoas mais poderosas dessa terra. Porque o céu inteiro se posiciona ao lado dos seus fiéis, dos fiéis a Deus. Por isso que nós não estamos sozinhos. Nós não temos que consultar quantos estão conosco, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com os nossos inimigos. Ali estavam aqueles soldados preocupados com Pedro, um homem que havia lidado, que certamente não sabia lidar com artes marciais, era um homem forte que lidava com pescaria, mas certamente não ofereceria perigo para aqueles homens. Infelizmente, Herodes mais tarde não quis aceitar a libertação de Pedro. Aqueles 16 soldados foram mortos, no verso 19 desse mesmo capítulo. Herodes se sentiu aviltado, quando no seu orgulho foi ferido em saber que Pedro foi libertado da prisão. Mas ainda que todo o exército de Roma estivesse ali, ainda que todos os exércitos, o mundo inteiro estivesse ali, seriam incapazes de impedir a saída de Pedro. Eu não entendo, inclusive, por que Deus permitiu a prisão do seu servo. Eu não entendo. Porque Pedro havia deixado tudo. Pedro era um homem de Deus, homem de oração. Por que Deus permite que seus servos sofram? Por que Deus permitiu que um homem temente a Deus, que amava Jesus, que amava a pregação, estava ali preso com o único crime: seguir e pregar o evangelho de Cristo? Eu não entendo, mas eu busco em Deus confiança. Nós não precisamos entender tudo o que acontece na nossa vida, mas precisamos aprender a confiar que Deus continua no controle da nossa vida. A gente às vezes fica pensando, por que Deus permite que os seus filhos fiéis sofram, como é o caso de Pedro? Mas uma pergunta eu queria que você pensasse: em um mundo que Jesus foi odiado, em que Jesus foi açoitado e crucificado, você esperava ser bem tratado?
Em um mundo que jaz no maligno, que odeia o bem, em um mundo que açoitou Jesus, você esperava ser aplaudido, é? Em um mundo que crucificaram o nosso mestre, você esperava ser coroado? Era isso que você esperava? Então eu acredito que Pedro estava ali confiante e certamente, talvez até feliz em participar dos sofrimentos de Cristo. No versículo 5, diz que Pedro não estava sozinho. Enquanto Pedro estava aprisionado, o que a igreja fazia? Oração incessante. Não só orava ocasionalmente, em 5, 10 minutinhos, não. Era oração incessante, perseverante. Eu não sei como é que você se sente quando você sabe que pessoas oram por você. Um dos maiores presentes que eu posso receber de alguém é saber que ele ora por mim. Porque quem ora por você não tem capacidade de odiar você ou fazer mal a você. Ele no mínimo te deseja o bem. Então quando você quiser abençoar alguém, ore por ele. E quando você ora por alguém, você também recebe as bênçãos. A igreja orava por Pedro. E esta igreja orava de maneira tão poderosa, que um dia, em Atos 4, verso 31, diz que o chão chegou a tremer enquanto a igreja orava. Eu nunca tive essa experiência, eu já participei de muitas reuniões da igreja, mas você já participou de alguma reunião de oração que o chão tremeu? Eu nunca tive esse privilégio. O chão tremia não por causa de crianças que corriam, ou adultos que falavam alto, ou que batiam palmas, ou que quase gritavam. O chão não estava tremendo por causa de algumas músicas tão badaladas e tão volume tão alto que a gente mal consegue se conter e entender alguma coisa. O chão não tremia por esses motivos. O chão tremeu porque a igreja orava. A igreja, ela havia aprendido que os problemas precisam ser colocados nas mãos de quem pode resolver. A igreja de Atos entendeu que o problema do servo do Senhor Pedro tinha que ser colocado nas mãos de Deus. Vou dizer uma coisa: quando eu tenho um problema e eu mantenho nas minhas mãos, o problema é meu. Quando você tem um problema e você não ora, o problema é seu. Mas quando nós temos um problema e nós oramos a Deus, o problema é de Deus. Não fique com o problema para você. Ore, coloque o problema nas mãos de Deus. Na hora que nós colocamos os problemas e oramos a Deus, os problemas passam a ser de Deus. A igreja é um lugar poderoso porque nós cremos que aqui é a casa de oração de todos os povos. Aqui eu creio que claro que em qualquer lugar que nós oramos é muito bom de orar, mas é muito bom orar na casa de Deus. A igreja deveria ser conhecida como a casa de oração. Eu acredito que as orações, inclusive, são sempre muito bem-vindas. Mas me permitam fazer uma pequena observação. As orações longas devem acontecer em nossa vida, sim ou não? Sempre. As orações devem acontecer, e longas de preferência, no seu quarto, no seu aposento, de maneira particular com Deus. Mas as orações em público devem ser orações planejadas, organizadas, breves, direto ao ponto. Não devem exceder 2 minutos. Porque existem mães com crianças no colo, existem pessoas que não conseguem ficar muito tempo de joelhos ou em pé. Então, de maneira geral, a oração ela é muito bem-vinda, mas é preciso que cada oração entenda o seu momento e o seu lugar adequado. No versículo 6 da passagem que lemos, diz que enquanto a igreja orava, isso me chama a atenção na atitude de Pedro. A atitude com que ele enfrentava esse perigo iminente. Pedro tinha certeza que seria morto no dia seguinte, porque estava tudo agendado para isso. A cidade esperava, os soldados estavam ali para garantir que nada fugiria do planejado. Enquanto a igreja orava, o que Pedro fazia? Dormia. Eu fico impressionado com Pedro, nesse momento da sua vida. Eu fico impressionado porque quantas vezes eu e você já perdemos o sono com a preocupação? Quantas vezes a ansiedade fez você e eu termos uma noite péssima e às vezes um descanso que nem parece que aconteceu? E às vezes diante de um problema menor do que Pedro. Eu fico pensando, como é que possível alguém que tem a certeza que vai morrer no dia seguinte e consegue dormir?
Como é possível alguém que está na expectativa de receber um resultado no dia seguinte e consegue dormir? Esta era a confiança que Pedro tinha no Senhor. Descansava seguro no Senhor. O Herodes, inclusive, que estava ameaçando Pedro, era o mesmo que tinha matado Tiago, o irmão de João, há alguns dias atrás. Então não era um blefe, não era ameaça vazia. Agora, embora Herodes fosse o mesmo, Pedro era outro homem agora. Pedro não era mais aquele homem de Mateus 26. Aquele homem de Mateus 26, diante de uma ameaça lá no pátio, o que ele fez? Lembra o que ele fez? Ele negou. Eu não conheço Jesus, eu não sei nem o que você está falando. E começou a praguejar, inclusive. Mas agora não. O Pedro, diante de uma sentença de morte, ele agora descansa no Senhor. Deixa eu fazer um apelo a você e a mim. Quando eu prego sermões para vocês, estou pregando primeiro para mim. Todos nós temos preocupações e frustrações. Mas eu queria desafiar você, converta em oração tudo o que te traz preocupação. Você já parou para pensar se cada frustração que você tem, se cada irritação que você tem, se cada preocupação que você tem, você transformasse em oração? Então nós seguramente conseguiríamos atender aquele conselho de Tiago: orai sem cessar. Porque todos temos frustrações, preocupações, irritações, tristezas, dissabores. Que tal transformar em oração tudo o que tem trazido preocupação? Existem descansos que acontecem quando o nosso corpo deita, mas existem descansos que acontecem quando nossos joelhos se dobram. É importante que você descanse bem à noite, é importante. Mas há momentos que não é hora de você dormir, é hora de você dobrar os joelhos e conversar com Deus. E muito mais importante que dobrar joelhos, se você não puder, é dobrar o coração em espírito humilde na presença do Senhor. Pedro, ele agora sabia por experiência o que ele nos fala mais tarde em 1 Pedro 5, versículo 7. Esse verso é um dos versos favoritos da minha esposa. E eu creio que é um verso conhecido de toda a igreja, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma passagem linda que faria bem se nós decorássemos, não só essa, como outras passagens da Bíblia. Mas para Pedro, não era só uma passagem linda, não era só uma promessa bonita para ser falada ou mencionada. Para Pedro, essa era uma experiência. Eu queria desafiar você em nome de Jesus, para você se apropriar das promessas da palavra de Deus, para você gastar tempo aprendendo mais versos da Bíblia. Mas eu quero desafiar você que não sejam apenas promessas ou versos. Eu quero desafiar para que sejam experiências na sua vida a palavra de Deus. Pedro, no versículo 7, diz que, de repente, quando dormia, entre dois soldados algemados, alguém ilustre aparece para fazer uma visita. Um anjo do Senhor vem visitá-lo. As portas se abrem, os guardas ficam imóveis, e uma luz do céu ilumina toda a prisão. O dia se fez noite, as celas, as cadeias, as algemas não puderam conter o poder da presença do anjo do Senhor. A oração foi a arma mais poderosa que poderia agir naquele momento. Eu acredito que nós temos que fazer tudo o que pudermos para resolver as coisas. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas simplesmente deem certo. Mas acredito que existem muitas coisas que somente a oração pode nos dar a vitória sobre elas. E o que a oração não resolver também, nada mais poderia resolver. Em Salmo 34, verso 7, há uma passagem que me faz lembrar essa história. Diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu fico pensando, se nossos olhos pudessem ser abertos por um dia, ou por uma hora que fosse, e nós pudéssemos contemplar o universo invisível que acontece ao nosso redor, anjos e demônios em uma verdadeira batalha, quantas coisas nós veríamos? Se nossos olhos pudessem ser abertos e pudéssemos ver os perigos que tem numa simples viagem que você faz daqui à Feira de Santana, ou que seja em Santo Antônio de Jesus. Você parou para pensar quantos perigos somos livrados todos os instantes? Ou até mesmo nesse momento em que você veio para a igreja e vai voltar.
Já parou para pensar que quando você está em casa, há um anjo à porta da sua casa, velando, enquanto você dorme, há um anjo vigiando por você? Já parou para pensar o quanto o céu está perto da terra? Deus designa seus anjos para cuidar da gente. Inclusive, eu acho muito importante quando as pessoas vêm e pedem oração. Quando nós pedimos a Deus orações, nós oramos antes de uma viagem, antes de um trabalho. Acho bonito quando as famílias, antes de sair de casa, oram. Antes de fazer uma viagem, oram. Acho muito bonito isso. A oração antes é uma demonstração de dependência. Mas eu acho ainda mais bonito é quando as pessoas aprendem, ao final da viagem, ou ao receber uma bênção, eles oram agradecendo. Orar depois é gratidão. Mas para mim, muito mais importante do que orar antes, ou orar depois, é orar sempre. Quando eu oro antes, isso é dependência. Quando eu oro depois, isso é gratidão. Mas quando eu oro sempre, isso é comunhão. Deus quer que aprendamos a orar sempre. Quer estejamos bem, quer estejamos mal, quer tenhamos chegado ou saído, não importa. Orai sem cessar. Versículo 8. Disse o anjo agora para Pedro: calça suas sandálias, pega a sua capa, agora você me segue. Eu acho bonita essa maneira do céu, do anjo tratar Pedro. A preocupação com os detalhes. Ele poderia dizer o seguinte: Pedro, é o seguinte, eu já libertei você, agora você se vira. Mas não, ele se preocupou com os pés de Pedro, talvez até um pouco inchados, porque estavam acorrentados. Ficou preocupado porque lá fora talvez estaria um pouquinho frio. Ele se preocupa em dizer: coloque a capa. Deus é um Deus que se preocupa com grandes coisas, mas é um Deus que se preocupa com a sandália nos seus pés, com a capa que te aquece. É um Deus que se preocupa com grandes problemas, mas também se preocupa com pequenos problemas. Eu acho incrível esse Deus tão grandioso, que mantém o universo em suas mãos, mas ao mesmo tempo habita no meu e no seu coração tão pequenino. Um Deus se preocupa com as pequenas coisas. Há uma citação no livro Atos dos Apóstolos, página 299, que eu acho muito bonito, que diz o seguinte: toda alma fraca, o céu lhe está próximo, e ela é sustentada e socorrida por anjos de misericórdia em todas as ocasiões de lutas e necessidades. Em cada ocasião de luta e necessidade, saiba que Deus tem o céu disponível para te socorrer e para me socorrer. Às vezes eu me questiono por que Deus ele não faz algumas intervenções. Por que Deus não impediu Pedro de ser lançado na cova, ali na prisão? Por que Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões? Por que Deus não impediu José de ser lançado na prisão? Por que Deus não impediu os 3 jovens hebreus de serem lançados na fornalha? Por que não? Eu não sei por que não. Eu só sei que Deus, embora não tenha livrado Pedro de entrar na prisão, Deus entrou com Pedro na prisão e o livrou na prisão. Às vezes Deus pode até não te livrar da aprovação, mas Deus pode entrar com você na aprovação e te livrar lá dentro da aprovação. Talvez Deus não impeça você de ser lançado na cova dos leões, ou na fornalha da aflição, na fornalha do abandono, da tristeza, seja lá do que for. Deus pode não impedir. Mas Deus impediu Pedro de ser executado. Deus permitiu a prisão, mas não permitiu a execução. No plano de Deus, há um limite que Ele colocou para mim e para você. No plano de Deus, há um limite que o inimigo vai, e há um limite que o inimigo não pode ir. Deus, Ele sabe o que faz. A gente às vezes não entende o que Ele faz e como. No último verso, verso 12, diz o texto que, agora já fora da prisão, depois daqueles pesados portões terem sido abertos, apenas sob o olhar do anjo, já lá fora eu imagino ali, já sentindo a brisa do ar fresco, Pedro assim meio em dúvida se aquilo era um sonho, se aquilo era realidade. Imagino que por algum momento Pedro deve ter se apalpado para saber se era verdade mesmo o que estava acontecendo. O anjo ia à sua frente silencioso, depois de algum tempo ele desapareceu. Eu não sei se você já teve um sonho assim tão forte que você ficou em dúvida. Estou sonhando mesmo ou está sendo de verdade isso aqui? Você já teve algum sonho que você chegou a sentir medo durante o sonho?
Você já teve um sonho que você sonhou comendo e você sentiu quase o gosto da comida enquanto você sonhava? Pois esse era o sonho era tão intenso que Pedro ficou em dúvida, é uma visão, é um sonho, o que está acontecendo? Mas depois ele se dá conta de que de fato ele estava livre da prisão. Então ele vai para a casa de Maria, mãe de Marcos. E ali então, o que a igreja estava fazendo? Diz que a igreja estava ali, congregada, estava orando. Irmãos, eu não tenho dúvida de que cada irmão poderia estar em casa orando. Não tenho dúvida de que Deus poderia também ter feito o livramento. Mas acredito que existem bênçãos que Deus só vai dar para aqueles crentes que se congregam. Eu tenho certeza que Deus já abençoa você quando você está sozinho em casa e você ora. Eu tenho certeza disso. Mas existem bênçãos que só recebem aqueles que congregam e vêm aos cultos. Essa história de crente solitário e que não precisa de igreja, isso é história, conversa fiada. É impossível prosperar sozinho. Nós precisamos desse momento uns com os outros. Ouvir uma boa música, orarmos juntos, lermos a palavra juntos. Se uma pessoa é impossibilitada de congregar, eu tenho certeza que a igreja deve ir lá congregar com ela, deve ir lá visitá-la, deve ir lá orar com ela, um pequeno grupo, uma visita, seja lá o que for. Mas se você pode vir e congregar, Deus espera que a igreja congregue para isso. Ao mesmo tempo que eu vejo essa história de Pedro, eu fico pensando, e se Pedro tivesse morrido? Você teria confiado mesmo assim no Deus de Pedro? Se Pedro tivesse morrido, mesmo assim, teria Deus vencido? Eu te digo que sim. Para aquele que vive em Cristo, o viver é Cristo, mas tiver que morrer, o morrer é lucro. Para Deus, os seus filhos fiéis, até a morte deles é uma vitória. Nem todas as histórias nós vamos compreendê-las do lado de cá da história contada nessa terra. Existem vitórias, como por exemplo, João Batista foi decapitado. Ele venceu? Certamente venceu. Mas só vai compreender a vitória do outro lado da história. Existem batalhas que nós lutamos nessa terra e que aparentemente perdemos. Existem batalhas que vamos enfrentar deste lado da história, que vamos achar que fracassamos. Mas se eu e você lutarmos ao lado de Jesus, do outro lado, na eternidade, nós vamos entender que nós sempre vencemos ao lado de Jesus. Quer morramos, quer vivamos, somos sempre do Senhor. No verso 23 dessa história, não sei se você está lembrado, mas o mesmo anjo que tocou Pedro, que acordou Pedro com carinho, o mesmo anjo que tirou Pedro da prisão, foi o mesmo anjo que feriu Herodes, que fez o rei Herodes ter uma doença terrível e morreu agonizando, comido de vermes. Deus não se deixa escarnecer. Um dia o mal vai receber a sua justa paga. Um dia aqueles que perseguem o povo de Deus, um dia pagarão por isso. O mal não vai vencer. O mal não dará a última palavra. Deus, o bem, o amor, sempre dará a última palavra. Há uma citação no livro Parábola de Jesus, na página 172, que diz o seguinte: a oração move o braço do onipotente. Deus está com o seu braço, com sua mão estendida para você. Deus quer abençoar você. Deus quer livrar você. Deus quer fortalecer você. Eu quero terminar a mensagem dessa noite com uma citação onde a igreja do futuro, a igreja do sonho de Deus é apresentada, a profetisa de Deus chama Ellen G. White. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 345, diz o seguinte: olha o que foi que Ellen G. White viu da igreja da última geração. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Eu tenho certeza que existem bênçãos. Acredito que existem bênçãos que você recebe, orando ou não. Mas existem bênçãos que você só vai orar, só vai receber, se você insistir em oração.
eu acredito que Deus está ansioso para me abençoar, e só o fato de estarmos com vida, estarmos aqui, é uma bênção. Mas Deus tem guardado no seu celeiro bênçãos que Ele só quer que você oremos um pouco mais, intercedamos um pouco mais. Eu quero desafiar você a ser uma pessoa que interceda por outras pessoas. Você já tem o costume de orar por outras pessoas cada dia? Eu espero que sim. Nós sempre desafiamos as pessoas a orarem uns pelos outros, pelo menos por 5 pessoas. Mas o ideal é que você ore, eu imagino que vocês oram por muito mais do que 5 pessoas num dia. Por que orar por outras pessoas? Pessoas que oram só por si mesmos são pessoas que têm oração egoísta. É uma oração sem conversa, sem assunto, fica árida e a pessoa deixa de orar. Mas quando você ora por outras pessoas, você esquece um pouco de si mesmo. Você esquece um pouco dos seus problemas e você começa a receber bênçãos só pelo fato de se importar de orar por outras pessoas. Eu queria desafiar você a você orar mais por si mesmo, mas acima de tudo orar por outras pessoas também. Eu não sei se você tem alguém no seu coração, na sua mente, que você quer orar nesse momento. Talvez um amigo, talvez um inimigo, talvez um parente, talvez um familiar. Eu gostaria que você entregasse alguém nesse momento em oração. Grandes bênçãos serão recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos orar? Nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, obrigado pela certeza de que temos um céu tão perto da gente. Temos o Teu Santo Espírito a estar conosco. Temos um exército de anjos a nos atender. Pai querido, nos ajude como Pedro a aprendermos a descansar, confiantes de que tudo está sobre o controle das Tuas poderosas mãos. Ajuda-nos, ensina-nos a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque nós temos a certeza de que o Senhor cuida de nós, mesmo que não compreendamos, mas queremos dizer que nós confiamos em Ti. Ajuda-nos a confiar sempre no Teu poder, na Tua graça e infinita misericórdia. Toma em Tuas mãos essa igreja, faz de nós uma igreja poderosa na oração, intercessores, que vivamos uma vida constante de oração. Nos ajude a converter em oração todas as nossas preocupações. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.